Olá, bom dia, depender do horário, boa noite, mas aqui é dia. Prazer imenso estar aqui novamente com vocês para tratar de educação, prepará-las para o grande momento do estágio curricular, agora dentro da perspectiva do fundamental, anos iniciais. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Vou compartilhar aqui a minha tela para que vocês consigam acompanhar a organização prévia dos materiais. Queremos dialogar. Acho que já está compartilhando. Deixa eu ver. Aqui. Eu já estou compartilhando. Maravilha! E vamos nós para a nossa organização. BNCC, ensino fundamental, dentro do recorte dos anos iniciais. Quem vos fala, Lilian Paranhos, eu sou psicopedagoga, pedagoga, e com 21 anos de educação. Desde os 15 anos, da época do magistério, eu estou inserida entre sala de aula, gestão, e agora aqui com vocês também no ensino superior. Vamos lá. A BNCC, que características são essas, né? Então, vale a pena a gente entender um todo para depois adentrar nas particularidades. BNCC, a gente já ouviu na última aula, que é uma normativa obrigatória de abrangência nacional, ou seja, todas as instituições de ensino elas precisam seguir, independente seja ela de rede pública ou de rede privada. Vale destacar também que a BNCC não é currículo, ela normativa a parte comum do currículo. Este currículo ele precisa, sim, ser elaborado com base na Base Nacional Comum Curricular e nas particularidades na qual aquela instituição está inserida. Existe também nessa construção as questões locais, regionais. Então, vale destacar que a BNCC não é o currículo, e sim ela normativa a parte comum do currículo. A base também ela enfatiza a educação integral. Mas o que seria isso? Educação integral é aquela convencional que nós estamos acostumados, a criança chegar de manhã na escola e sair no final do dia? Não. Embora tenha essa nomenclatura, educação integral, né, que corresponde a integral em relação ao dia, mas já dentro da normativa, esta educação integral, ela permeia por todas as esferas. Esfera cognitiva, emocional, social, só para que a gente entenda. Ela vai garantir que aquele ser desenvolva de uma forma integral, permeando por todas as esferas. Garantindo também aprendizagens essenciais e suas competências. Bora lá. Trouxe também um recorte que eu julgo extremamente importante e que traz muitas dúvidas em relação a essa estruturante. A BNCC, ela tirou os DCNs, os PCNs, fica um pouco confuso, e eu quis trazer aqui um recorte explicativo de ambas. Vamos lá. Os PCNs, eles foram estruturados no final da década de 90, e sempre teve, eu digo sempre porque ainda está em vigor, um caráter não obrigatório. Era uma orientações para as escolas e permeia por temas como sexualidades, meio ambiente, e tem escolas, inclusive, que para construir o seu currículo, bebe da fonte dos PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais. Ele tem referências para elaborar currículo, como eu acabei de mencionar.
Já os DCNs, Diretrizes Comuns Nacionais Curricular, ele foi estruturado no final da década de 90 e está em vigor até os dias atuais. Embora de caráter obrigatório, as instituições precisam beber dessa fonte de uma forma obrigada. Estabelece as diretrizes das etapas da modalidade e cursos. E aí a nossa BNCC, ela foi estruturada em 2017 e as escolas tiveram até o ano de 2020 para compreender e pôr em prática. Agora, 2022, todas as escolas devem usar essa normativa de forma integral e obrigatória, tá? São normativa, ela normatiza a parte comum do currículo. Bora lá, nossa BNCC, como a gente viu na última aula, dentro da educação infantil, ela utiliza a área para investir no desenvolvimento da criança dentro de objetivos de aprendizagens. Dentro da perspectiva do ensino fundamental, os anos iniciais, ele vem sistematizar, revisar dentro dos campos de experiências vivenciados lá na educação infantil. Então, observem, está tudo interligado. É uma forma sequenciada, avançada, para garantir, assim, que essas crianças desenvolvam de uma forma integral e plena. Eu trouxe aqui um recorte para que a gente possa entender como é que o ensino fundamental está estruturado. Temos aí as áreas do conhecimento diferente. Antes da BNCC, eram as disciplinas. A nomenclatura usada era disciplinas de português, de matemática, de ciência. Agora, com a base, a gente traz uma nova estruturante, na qual a nomenclatura mudou. Vamos ficar atentos a isso. Agora, são áreas do conhecimento estruturada em 5. Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso, que saiu, depois retornou aí na última versão, né, da base. E essas áreas do conhecimento, elas estão estruturadas em competências específicas da área, que são os componentes curriculares. Dentro de linguagem, nós vamos ter aí a língua portuguesa, ainda dentro de linguagem, arte, educação física e língua inglesa. Dentro da área do conhecimento matemática, próprio componente curricular é a matemática. Área do conhecimento, ciências da natureza, o seu componente é ciências. Área do conhecimento, ciências humanas, nós temos aí os componentes curriculares, história e geografia. Dentro da área do conhecimento, ensino religioso, o seu componente curricular, ensino religioso. E esses componentes curriculares têm competências específicas do seu componente. É o que diz que irá trabalhar em cada componente. Vamos lá. Nós temos aí uma estrutura para cada componente, né? As competências específicas, dividida em unidades temáticas, que é o conjunto dos objetivos do conhecimento. Nós temos aí os objetos de conhecimento, que está estruturado em conteúdos, conceitos e processos. E nós temos as habilidades, que são os objetivos de aprendizagem. Então, fica muito confuso aí, né, sobre, poxa, o que seria estabilidade, o que seriam os objetivos? Eu acredito que seja um dos eixos que nós, enquanto professores, precisamos entender, até para que a gente tenha seguridade, tranquilidade e, sobretudo, assertividade no momento da estruturante do planejamento, que é a base para qualquer professor estar inserido em sala de aula. É o ponto de partida, né? É como você vai conduzir e aonde quer chegar. Então, isso precisa estar muito claro. Porque para eu chegar em algum lugar, eu preciso saber como e usando quais ferramentas. Vamos lá. Como eu mencionei, é extremamente importante a gente compreender esta habilidade. Ela está estruturada
em verbo, mais complemento e mais modificadores. O verbo que nós já estamos, né, habituadas, antes da BNCC, a estruturar os planejamentos, que é uma ação cognitiva. Ela vai exprimir uma ação para aquele estudante, para aquele aprendente desenvolva. Rapidinho. Isso. Complemento é o objeto de conhecimento presente na habilidade. E os modificadores são os contextos. Sabemos que a nossa estruturante da BNCC, ela se dá de forma progressiva. Essas habilidades, elas se darão de forma progressiva. Mas o que é isso? Habilidades progressivas? É em forma de espiral. Aquela criança vai ver novamente, logicamente que respeitando a maturação cognitiva, respeitando a sua capacidade de compreensão, mas eles irão rever de acordo com a sua maturidade. A forma de receber aquela mensagem que o corpo está preparado. Então, eles vão rever esses conteúdos do primeiro ao nono ano. Ele vai permear por aquele conteúdo todo o ensino fundamental. Então, ele vai ver e vai rever diversas vezes e aquela aprendizagem vai se consolidar. Isso é muito interessante. Então, nada é estático, tudo está em movimento e, geralmente, os conteúdos serão retomados em diversas perspectivas e com diversos aprofundamentos. Sabemos que a BNCC traz o aluno como protagonista, diferente como a gente já estruturou aí a nossa ação enquanto professores, que o professor era o centro, agora não mais, o aluno ele é o centro, ele é o personagem principal daquela atuação, que é o ato do aprender, do construir esta aprendizagem. E eu trouxe aqui, né, qual é o objetivo da língua portuguesa. Né? Um dos eixos principais é que essa alfabetização ela se consolide até o segundo ano do ensino fundamental. É uma das premissas. Sabemos que este processo inicia propriamente oficial, vamos dizer assim, no grupo 5, na finalização lá da educação infantil, e ela precisa se consolidar, ou seja, a criança ela precisa estar alfabetizada, letrada, com seguridade, até a finalização do segundo ano do ensino fundamental, do ano inicial, dos anos iniciais, ok? A matemática, ela ganhou uma nova, vamos dizer assim, um novo formato, um novo objetivo. Ele agora tem um letramento matemático muito mais acentuado, na qual garante operações mentais. Né? Ele necessita que o aluno, ao invés só de responder probleminhas, ele também crie, ele formule problemas matemáticos para que possa responder, não só estar na condição de aluno espectador, não esqueçam, eles são os protagonistas, então agora ele também precisa produzir esses problemas matemáticos. Resolver operações mentais e desafios de lógica. Dentro da história também ganhou um formato diferenciado. A BNCC agora ela traz essa estruturante da história de uma forma Deixa eu colocar aqui, eu compartilhar a tela. Compartilhar, para vocês verem a minha tela. Bora lá. Repetindo a nossa aula, né, para o primeiro ano do ensino fundamental, dentro da plataforma Word UAU. No momento do meu planejamento, eu vou aqui, do início, recursos, ops,
criar atividade. Vocês têm a opção de pegar a atividade já pronta ou criar sua própria proposta. Eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Esse aqui que eu acho maravilhoso. Tem vários formatos de games, mas eu gosto muito do labirinto, que lembra o Pac-Man. Eles adoram. Então, levando em consideração a idade, né? 6 anos. Bora lá. Já tem vários prontos, mas vocês podem. Aqui, ortografia, vamos pegar uma pronta para a gente não perder tanto tempo. Né? Ortografia também dentro do primeiro ano, né? Tem essa abordagem, os sons do X. E eu já dei a minha aula, né? Já trouxe as questões teóricas, e agora eu vou adentrar, né, na parte que eles gostam. Então, qual é a palavrinha com X, mas com som de Z? Aí ele vai ter que conduzir o bonequinho, sendo que ele precisa fugir. Aí, exercício, eu acertei. O X tem som de Z. Vamos ver a próxima. X com som de CS. Bora lá. Eita, aqui não. Ele vai vir. Ah, eu acertei. Vamos ver agora o próximo som do X. X agora com som de S ou SS. Ai, eita, me pegou. Perdi uma vida, são 3 vidas. Deixa eu ver a palavrinha. Ah, acertei, expressão. Agora, X com som de CH. Vou errar aqui para vocês perceberem. Ai, eita, perdi mais uma vida. Então, errei, perde uma vida, tá? Quando erra a palavra. Só que eu já perdi todas. E aí ele traz aqui a pontuação, quantos eu acertei, e o ponto, né? Ou, desculpa, o tempo. Então, a gente pode também usar esses recursos. Aqui, quando você... Epa, exibir resposta, tabela de classificação. Se foi você que criou, então tem aqui os nomes, tá? Tem os nomes. Então é isso, meninas. Eu decidi trazer essa estruturante da BNCC, só para a gente recapitular, né? A gente parou aqui nessa parte da importância da tecnologia, mas para que a gente entenda, né, as mudanças que ocorreram da base no que tange o ensino fundamental, anos iniciais. A gente compreendeu, né, algumas características, normativa obrigatória, abrangência nacional, independente se é pública ou privada, lembrando que não é currículo, ela normativa a parte comum do currículo, serve sim para a elaboração do mesmo. Ela enfatiza a educação integral, garantindo as aprendizagens essenciais e as competências. Trouxe aqui um resumão comparando os PCNs, DSNs e a BNCC.
trouxe, né, que é o objetivo principal do ensino fundamental, os iniciais, é sistematizar, revisar os campos de experiências vivenciados na educação infantil, trouxe essa estruturantes que agora não é mais disciplina, e sim áreas do conhecimento, estruturada em 5 áreas: linguagens, matemática, ciência da natureza, ciências humanas, ensino religioso. Dentro de linguagens temos língua portuguesa, arte, educação física, ensino religioso. Da matemática, a própria matemática, ciência da natureza, ciências, ciências humanas, história e geografia, ensino religioso, o próprio ensino religioso. Dentro dos componentes curriculares, nós temos aí as competências específicas para cada competente, que traz aí as unidades temáticas, objetos de conhecimento e as habilidades. Trouxe também para vocês o que seria estabilidade, né, como um dos eixos centrais. Ela traz aí três fragmentos, que é o verbo, complemento e os modificadores, só para que a gente entenda. E essa estruturante das habilidades, ela é estruturada em forma de progressões. Então, as crianças vão rever e rever, ver novamente os conteúdos do primeiro ao nono ano, logicamente respeitando a maturação biológica, o nível cognitivo de compreensão. O aluno aí passa a ser o eixo central, eles passam a ser o protagonista do ato da aprender. A língua, dentro da língua portuguesa, ele traz como garantia que a criança esteja alfabetizada até o 2º ano do ensino fundamental. A matemática tem como objetivo o letramento matemático, garantindo mais operações mentais, desafios de lógicas, o aluno passa a produzir situações, problemas. Dentro da história, ela vem uma estruturante respeitando a sua cronologia de como ocorreram os fatos. A geografia passa a ser uma geografia humana, de cunho mais investigativo, e a tecnologia como um dos eixos centrais, que foi onde a gente adentrou mais, para que a gente compreenda de como está essa estruturante social, de como está vindo este aprendente para a minha sala de aula e como eu atingi-lo da melhor forma para que o compartilhamento. Estou à disposição que vocês precisarem. Gratidão. Sucesso na caminhada do estágio de vocês. Peço que vocês lembrem, né, que a tecnologia precisa estar em praticamente todas as ações no que tange essa galerinha do primeiro ao nono ano, tá bom? Um abraço, agradeço a oportunidade, até mais.